Olá, eu sou Daniel Melo e você está no canal Putriqueira, número 2, Zoológicos Humanos. Nos séculos 19 e 20, uma prática chocante varreu o mundo, os zoológicos humanos. Nessas exibições grotescas, pessoas de diversas culturas eram apresentadas ao público como animais em jaulas. No contexto histórico dos zoológicos humanos nos séculos 19 e 20, é crucial entender o papel do colonialismo europeu na disseminação dessa prática desumana. Durante a era da exploração e expansão imperial, os exploradores europeus viajavam para terras distantes, muitas vezes colonizando territórios habitados por povos indígenas e africanos. Ao entrar em contato com essas culturas diversas e exóticas, os europeus viam os habitantes locais não apenas como seres humanos, mas como curiosidades a serem estudadas e exibidas. A mentalidade colonialista, impulsionada por ideologias racistas e eurocêntricas, justificava a superioridade do europeu sobre os povos colonizados, perpetuando a noção de que essas populações não ocidentais eram primitivas e, portanto, adequadas para serem apresentadas ao público europeu como atrações de zoológico. Essa exploração e objetificação dos povos colonizados refletiam não apenas um desejo de entretenimento, mas também um desejo de validar e reforçar a supremacia cultural e racial europeia. Assim, os zoológicos humanos não eram apenas um fenômeno isolado, mas uma manifestação extrema do imperialismo e da desigualdade de poder que caracterizaram a era colonial. Na cruel realidade das exibições nos zoológicos humanos dos séculos 19 e 20, indivíduos de diversas culturas e etnias eram submetidos a condições desumanas, privados de sua liberdade e dignidade básica. Estas pessoas eram frequentemente colocadas em jaulas ou cercados, como animais selvagens, e expostas ao olhar curioso e muitas vezes zombeteiro do público. Sob o pretexto de entretenimento educacional ou científico, essas exposições degradantes perpetuavam estereótipos raciais e étnicos, reduzindo seres humanos a meras curiosidades exóticas. O público pagante observava, muitas vezes sem questionar, enquanto indivíduos reais eram tratados como se fossem propriedade, seu valor humano diminuído a nada mais do que uma atração de circo. Essas exibições não apenas exploravam as vítimas diretas, mas também perpetuavam uma narrativa de superioridade racial que servia para legitimar a dominação e a exploração das populações não ocidentais pelos poderes coloniais. O horror dessas exibições reside não apenas na desumanização dos indivíduos exibidos, mas também na cumplicidade e na apatia daqueles que testemunhavam essa desgraça sem questionar a moralidade por trás dela. Este episódio foi uma coisa tão absurda que a maneira desumana que as vítimas eram tratadas muitas vezes acabavam falecendo devido às adversidades extremas enfrentadas. Entre essas vítimas está o jovem Ota Benga, um congolês exibido no zoológico do Bronx, em Nova York, no ano de 1906, sendo deploravelmente rotulado como um elo perdido da evolução. Em 1906, um grupo de pastores negros iniciou protestos contra a exposição do jovem, resultando na libertação de Ota após 20 dias. No entanto, anos mais tarde, ele tragou seu próprio fim. Devido à depressão, o congolês nunca conseguiu se adequar ao estilo de vida americano. Claro que não podemos deixar de mencionar os que foram vítimas de exibições na Europa, como povos indígenas em zoológicos humanos semelhantes aos registrados na França, Noruega, Bélgica, Alemanha, Espanha e Itália. Na Noruega, por exemplo, em 1914, uma exposição contendo 80 pessoas do Senegal foi apresentada por 5 meses. A exposição em Oslo atraiu mais da metade da população norueguesa. Enquanto os europeus se divertiam com a situação dos africanos, estes eram obrigados a realizar tarefas como cozinhar, comer e produzir artesanato.
Durante a Exposição Universal de 1889 em Paris, mais de 18 milhões de visitantes presenciaram a exposição de pessoas nessas condições. Uma atração principal reunia um grupo de 400 indivíduos. Embora datem de um pensamento primitivo e ultrapassado, tais práticas lamentáveis foram recentemente observadas no mundo contemporâneo. Em abril de 1994, uma aldeia da Costa do Marfim foi montada como parte de um safari em Port-Saint-Père, nas proximidades de Nantes, França. Em 2007, artistas pigmeus convidados para o Festival de Música Pan-Africano, conhecido como FESPAN, foram alojados em um zoológico em Brazzaville, Congo. Apesar de não terem sido oficialmente expostos, os 20 membros do grupo, incluindo uma criança de 3 meses, eram obrigados a cortar lenha para cozinhar sua própria comida, enquanto eram observados e filmados por turistas e transeuntes. A reação do público diante dos zoológicos humanos era diversa e complexa, refletindo as diferentes atitudes e mentalidades da época. Enquanto alguns espectadores expressavam choque e repúdio ao testemunhar a desumanização e exploração de indivíduos expostos nessas exibições grotescas, outros viam os zoológicos humanos como uma forma de entretenimento inocente e até mesmo educativo. A falta de empatia e a desconsideração pela dignidade humana por parte de muitos espectadores demonstravam uma aceitação tácita das narrativas racistas e eurocêntricas que sustentavam tais práticas. Para alguns, a visita aos zoológicos humanos era uma oportunidade de satisfazer sua curiosidade exótica e reforçar estereótipos étnicos e raciais, sem questionar a ética por trás dessas exibições. No entanto, mesmo entre aqueles que não expressavam repúdio imediato, havia indivíduos cuja consciência moral era despertada pela visão das condições desumanas em que os seres humanos eram mantidos, levando a um questionamento mais profundo das injustiças subjacentes. Essa variedade de reações do público destaca a complexidade das atitudes sociais em relação ao racismo, a exploração e a dignidade humana durante os séculos XIX e XX e serve como um lembrete das nuances da história humana e das lutas pela justiça social. O legado dos zoológicos humanos é sombrio e perturbador, deixando uma marca indelével na história da humanidade. Embora essas exibições tenham sido gradualmente abolidas à medida que a consciência social evoluía e os movimentos pelos direitos humanos ganhavam força, o impacto de séculos de exploração e desumanização não pode ser subestimado. E aí, você já conhecia esta história bizarra? Expresse sua opinião na aba de comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei, considere inscrever-se para ficar por dentro de tudo o que acontece em nosso canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.